Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, dia 5 de julho de 2024, sexta-feira, aonde nós estamos vivendo a 13ª semana do tempo comum. E hoje, o Evangelho do Senhor está lá em São Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nesse dia 5 de julho, sexta-feira, o Senhor mesmo diz que Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores. E eu quero me incluir nesses pecadores. Provavelmente você também quer também se incluir nesses pecadores. Então, meus irmãos, o Evangelho do Senhor de hoje, ele nos fala de vocação do publicano Mateus, os chamados de Mateus. Jesus está preparando um pequeno grupo de discípulos que continuarão sua obra de salvação. Ele escolhe a quem quer. Serão pescadores ou de uma humildade profissional. E assim também, meus queridos irmãos, de uma profissão também. Jesus vai chamar todos aqueles que Ele quer. E Ele nesse dia quer te chamar, quer me chamar. Já que nós nos consideramos pecadores. Inclusive, meu irmão, chama a quem lhe segue. Aquele que precisa seguir o Mestre, aquele que está disposto a fazer a vontade do Mestre. E assim, ele chama um cobrador de impostos, uma profissão desprezada pelos judeus, que se consideravam perfeitos observantes da lei, porque haviam como muito próxima a ter uma vida pecadora, já que cobravam impostos em nome do governador romano, a quem não queriam submeter-se. Imagine, como é que pode isso? Então, meu irmão, é suficiente com o convite de Jesus: segue-me. E Ele está dizendo para nós hoje: segue-me. Com uma palavra do Mestre, o cobrador de impostos,
Mateus deixa a sua profissão e, muito contente, o convida à sua casa. Convida Jesus para a sua casa para que ele possa ali celebrar um banquete de agradecimento. Era natural que Mateus tivesse um grupo de bons amigos. Do mesmo modo, ramo de profissão. Olha, meu irmão, para que o acompanharam a participar de aquele convite, segundo os fariseus, todas aquelas pessoas eram pecadores, reconhecidas publicamente como tais. E aí eu quero perguntar para mim e para você: quem de nós não somos pecadores? Quem de nós somos santos? Nenhum. Nós estamos no caminho da santidade, da perfeição. E como é que nós iremos conseguir isso? Fazendo a mesma coisa que Mateus foi: seguir o Mestre, seguir aquele que nos fez o convite. Os fariseus não podem calar e comentam com alguns discípulos de Jesus. Depois, enquanto estavam à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa, junto com Jesus e seus discípulos. A resposta de Jesus, meu irmão, é imediata. Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse a eles: não são as pessoas com saúde que precisam de médicos, mas as doentes. Ontem eu fui para o médico. Hoje, mais tarde, eu vou para o médico. Por quê? Estou doente. Entenderam? Então são os doentes que precisam de médicos. E Jesus é o médico dos médicos. Então, a comparação é perfeita, meu irmão. De fato, não é o justo quem Jesus veio chamar, mas os pecadores. As palavras, meus irmãos, do Evangelho do Senhor de hoje, elas são atualizadas nos dias de hoje. Jesus continua convidando a segui-lo, cada um segundo o seu estado e profissão. E seguir Jesus com frequência supõe deixar paixões desordenadas, maus comportamentos familiares, perda de tempo para dedicar momentos à oração, ao banquete eucarístico, à pastoral missionárias. Enfim, que um cristão não é dono de si mesmo, e sim que está entregue ao serviço de Deus. Então, meu irmão, é isso que Santo Inácio de Antioquia deixa para mim e para você. Vejamos bem como nós precisamos nos consumir como a vela que queima no altar pelas coisas de Deus. Como nós precisamos, meus irmãos, a cada dia permanecermos em Deus. E nós só vamos permanecermos em Deus se nós seguirmos o Mestre, aquele que nos convida hoje: vem e segue-me. Então, irmão, com certeza, Jesus pede a cada um de nós uma mudança de vida. Assim me pergunto: de que grupo formo parte? Da pessoa perfeita ou da que se reconhece sinceramente defeituosas? E você? Como você se vê? Qual é o grupo que você faz parte? É verdade que eu posso ser melhor? Claro, eu posso ser melhor, mas em Jesus.
Então, assim, meus irmãos, o Senhor nos pede a conversão, nos pede que nós entreguemos as nossas vidas a Ele, e que esse Deus, nesse dia de hoje, Ele possa nos abençoar, nos fortalecer e nos mostrar o caminho, que é Ele. Do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meu irmão, é Evangelho do Senhor.